Capítulo 8. Planos de bem e não de mal. Deus sempre deseja o nosso bem. Mesmo quando permite situações contrárias para tratar conosco, Ele quer o que é melhor para nós. Tudo concorre juntamente para o nosso bem, se de fato o amamos e somos chamados segundo o seu propósito. Perder isso de vista e questionar o amor e cuidado do Senhor para conosco é dar espaço para que Satanás consiga tirar proveito. O Senhor afirma claramente que seus planos para conosco e, consequentemente, o seu agir são de bem e não de mal. Nos dias em que a nação israelita foi levada para o cativeiro babilônico por causa de sua desobediência, muitos começaram a pensar que Deus só queria lhes fazer o mal. Mas, na verdade, o Senhor queria tratá-los e corrigi-los para o próprio bem deles. Depois da correção e tratamento, viria a intervenção divina na situação pela qual eles passavam, o cativeiro. É quando Deus fala que o cativeiro tinha um tempo estabelecido e, neste tempo, seu povo aprenderia a buscá-lo e invocá-lo. E então, somente então, ele os traria de volta à sua terra. Veja a profecia de Jeremias que nos revela isso. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 a 14. Para o povo israelita, aquele era um momento difícil. Parecia que Deus já não se importava com eles e que tudo o que queria era lhes fazer o mal e não o bem. Mas Deus lhes fala de maneira enfática que intentava o bem para a nação, que mesmo tendo corrigido e tratado, queria o bem deles. Às vezes parece que o Senhor já não está nos abençoando tanto. Outras vezes parece que se esqueceu de nós. Na verdade, apenas parece, pois Deus sempre quer o nosso bem. Ele jamais intentará o mal contra nós, pois nos ama profundamente. É lógico que, em seu amor, Ele irá nos corrigir e tratar, mas nunca intentar o mal. Mesmo quando julga alguém, o Senhor quer que a pessoa venha a se arrepender. E se ela não se arrepender e perecer sob juízo, Deus ainda vai querer usar essa situação como exemplo para que outros não procedam de igual modo. Isso não pode ser jamais questionado. Deus quer o nosso bem sempre. Em toda e qualquer situação devemos lembrar que Ele nos ama e nos deseja o melhor. Quando não entendemos, devemos confiar em seu amor e soberania, mas nunca questionar sua benignidade. Em todo o Velho Testamento, o povo era instruído a louvar ao Senhor dizendo: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Penso que Deus queria incutir na mente e coração do seu povo isto. Ele é a própria expressão da bondade e benignidade e sempre agirá assim para conosco. Não conseguiremos ver a benignidade de Deus se avaliarmos seu agir pelo que nossos olhos veem. Mas, se olharmos para o que a sua palavra diz a seu respeito, nunca questionaremos este fato. O Senhor quer nos dar um futuro e uma esperança. Quer o melhor para as nossas vidas. Para muitos cristãos, as provações, os tratamentos e até mesmo a correção de Deus não são uma demonstração de cuidado, mas sim de abandono. Estão terrivelmente enganados. Em toda e qualquer situação, Deus está querendo o nosso bem e usará todas as circunstâncias para que sejamos beneficiados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nada foge ao controle de Deus. Desde que andemos em fidelidade
sem dar lugar ao diabo através do pecado, tudo cooperará para o nosso bem, embora nem sempre pareça. Amarras queimadas. Fico pensando naqueles 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei da Babilônia chamou de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles eram fiéis ao Senhor e recusaram a se prostrar perante uma estátua, pois haviam sido ensinados na lei de Moisés a adorar somente a Deus e nunca aos ídolos. E por causa de sua fidelidade, eles enfrentaram uma das mais duras provas da vida deles, relatada no 3º capítulo do livro de Daniel. Resolveram ficar firmes em servir a Deus, ainda que isto custasse a eles a própria vida. Passaram por uma experiência única. Foram lançados na fornalha de fogo, mas saíram vivos sem sequer um fio de cabelo chamuscado ou mesmo cheiro de fumaça em suas vestes, pois pela fé apagaram a força do fogo. O fogo não pôde fazer nada contra eles, nem queimar nada que lhes dizia respeito, exceto uma única coisa: as cordas que os amarravam. Veja só o que diz a palavra de Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Até a hora em que foram lançados no fogo, os 3 servos de Deus estavam amarrados, mas logo depois estavam soltos, pois a única coisa que o fogo teve poder de queimar foram as suas amarras. De modo semelhante, quando Deus permite que as provações venham como fogo sobre nossas vidas, 1 Pedro 1,7, o máximo que Ele quer que se queimem são as amarras diárias de nossas vidas que necessitam ser queimadas. Espiritualmente falando, as amarras queimadas na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego mostram-nos o poder da soberania de Deus sobre as provas para nos fazer crescer em meio à adversidade. José passou momentos difíceis no Egito, depois de ter sido renegado e vendido por seus irmãos. Mas o que o fortaleceu diante de tudo o que passou foi a certeza de que Deus queria o seu bem e de que lhe daria um futuro e uma esperança. Depois de toda a provação já ter passado e Deus o ter exaltado, ele declarou a seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Aleluia! Mesmo quando outras pessoas intentam o mal contra nós, e até mesmo o diabo, Deus está ao nosso lado para transformá-lo em bem, pois é isto mesmo que ele intenta para cada um de nós, o nosso bem. Fogo consumidor. Há um aspecto do tratamento de Deus que não tem sido compreendido por muitos cristãos. É a revelação de Deus como um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Muita gente não entende que ele executa o seu juízo sem deixar de ser amoroso, e acham que ser fogo consumidor é ser destruidor. Mas Deus está interessado em nosso bem, mesmo quando se revela como um fogo consumidor. Quero deixar bem claro um princípio. O fogo não consome todas as coisas, somente as que são consumíveis. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, falou a respeito disto. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se que tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15. O ouro, a prata e as pedras preciosas não se queimam, somente a madeira, o feno e a palha. O fogo não queima tudo, mas somente o que tem que ser queimado.
Há obras que resistem ao fogo, pois o propósito dele não é destruir tudo o que encontre, mas tão somente aquilo que é inútil e que não deve permanecer em nossas vidas. Há momentos em nossa vida onde passaremos por provas de fogo, mas assim como no caso dos 3 amigos de Daniel, em que o fogo só queimou as amarras, também nas nossas vidas o fogo se limitará a queimar somente aquelas coisas que devem ser consumidas. Quando o tratamento chega ao fim, Deus dá testemunho de que o fogo não consome tudo, só o que é necessário. No Velho Testamento, lemos a história do profeta Elias, que orou e por 2 vezes desceu fogo do céu e consumiu os homens que os perseguia. Segundo Reis, capítulo 1, versículos 9 a 15. Já no Novo Testamento, lemos que Tiago e João, filhos de Zebedeu, quiseram imitar Elias, quando Jesus não foi recebido por uma aldeia de samaritanos, e se propuseram a orar para que descesse fogo do céu e os consumisse. Naquela mesma hora, Cristo repreendeu seus discípulos, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas capítulo 9, versículos 55 e 56. Ou seja, a visão de fogo consumidor que eles possuíam era a de destruição, mas o fogo consumidor deve ser visto por outra ótica, pois Deus não quer nos destruir, mas sim nos restaurar, e o fogo só queima o que é consumível. Esta é a revelação da sarça ardente que Moisés viu. Há momentos quando o fogo consumidor já não está consumindo, como foi no caso da sarça, pois Deus só quer ser fogo consumidor em nossas vidas até a hora em que já não haja mais o que ser consumido. A revelação da sarça nos mostra exatamente isto. O ponto em que Moisés chegara depois de 40 anos no deserto, já não havia mais o que ser consumido. Por que na sarça o fogo ardia e não a consumia? Vejamos o texto bíblico em seus detalhes, para dele extrairmos os princípios. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6. A fim de entendermos bem o que acontecia com Moisés neste momento da visão, é preciso fazer uma pequena retrospectiva de sua vida. Moisés foi colocado por seus pais num cesto nas águas do rio Nilo e encontrado pela filha de Faraó, que o adotou. A mãe dele foi chamada para criá-lo até determinada idade e ainda foi paga para isso. Moisés viveu no palácio e foi educado em toda a ciência dos egípcios. Havia uma distância muito grande entre a realidade que ele vivia no palácio e a que seu povo vivia sob o jugo egípcio da escravidão. Isso contribuiu para que o seu coração ansiasse pela libertação de seu povo. Aos 40 anos de idade, ele visita seu povo e, vendo um egípcio maltratando a um hebreu, o matou. Fez isso por uma única razão, que Estevão nos revela em sua pregação. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar, por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Atos capítulo 7, versículo 25. Esta é uma declaração importantíssima acerca de Moisés, pois mostra que mesmo antes de Deus lhe ter falado ao coração sobre libertar seu povo, ele já desejava isto. De fato, a Bíblia declara que Deus opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2,13. Ele começa despertando em nós um desejo antes de nos levar a fazer o que planeja. Contudo, não é só o querer que vem de Deus, o realizar também deve vir. E nesta ocasião, Moisés ainda não entendia isto,
e quis fazer sozinho a obra de Deus. Ele quis ser o libertador na força da carne, do seu próprio braço, mas Deus não aceita e não abençoa isto, pois devemos depender dele e nos mover nele se queremos fazer sua obra. Moisés começou fracassando, pois o homicídio que praticou foi descoberto e o rei quis matá-lo ao entender suas intenções. Então teve de fugir e foi para a terra de Midian, onde peregrinou por 40 anos. Casou e teve seus 2 filhos. Este homem, com toda a cultura e sabedoria que possuía, passou 40 anos apacentando os rebanhos de seu sogro no deserto. Quando o Senhor se revela a ele, já tinha 80 anos de idade. Já não lhe parecia que o Senhor ainda o quisesse usar. Afinal de contas, quando Moisés estava no auge do seu vigor físico, Deus o rejeitara. Mas para que o Senhor o usasse quando veio a usar, era necessário trabalhar a vida dele, tratá-lo, adestrá-lo. Por que Moisés não pôde libertar o povo aos 40 anos? Simplesmente porque não era o tempo de Deus. O Senhor já havia falado a Abraão acerca disso, que os hebreus seriam escravizados e afligidos por 400 anos e retornariam na 4ª geração para a terra de Canaã, pois era necessário que a medida da iniquidade dos cananeus se enchesse antes que Deus os julgasse, dando a terra aos hebreus. Gênesis capítulo 15, versículos 13 a 16. Mas havia também o tempo de Deus na vida de Moisés. Ele precisava estar espiritualmente preparado, e tudo que ele tinha era o preparo dos egípcios, pois fora educado como um príncipe. É aí que entra a revelação da sarça. Depois de 40 anos consumindo os excessos do preparo egípcio de Moisés, Deus se revelou a ele mostrando que já não mais havia o que consumir, que ele agora estava pronto para fazer a obra para a qual Deus o designara. É interessante notar que Deus também não acusa Moisés pelo homicídio que cometera 40 anos antes, pois a revelação de Deus no fogo da sarça não é de destruição, mas sim de restauração. O Senhor pede que ele retire a sandália dos seus pés para que a sola dos seus pés estivesse em contato direto com a terra santa, para se expor à santidade de Deus. Veja que o propósito do Senhor é restaurá-lo e usá-lo depois de 40 anos consumindo as coisas que deveriam ser consumidas em sua vida. Então o Senhor lhe mostra que o fogo só consome enquanto tem o que consumir. Depois, já não mais, pois o propósito do fogo não é destruir, mas aperfeiçoar. Em todo o tratamento que passamos, Deus quer o nosso bem. Ele tem planos de bem e não de mal. Ele quer nos dar o fim que desejamos, com um futuro e uma esperança. Não devemos ter medo de seu tratamento, nem do fogo consumidor, pois se estamos abertos ao seu tratamento, tudo o que iremos provar é o aperfeiçoamento. Não esmagará a cana quebrada. Um texto bíblico que me ajudou a compreender que Deus quer me fazer o bem e nunca me destruir, mesmo no mais intenso período de tratamento, foi o seguinte: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Isaías capítulo 42, versículo 3. Nunca havia entendido o termo não esmagará a cana quebrada até um dia em que fui com um amigo a uma lavoura. Entramos de caminhonete na plantação de trigo para que ele pudesse avaliar o estado do trigo em diferentes pontos. E percebi que, à medida que avançávamos, deixávamos um trilho com a marca dos pneus, que pareciam esmagar as indefesas plantinhas. Inocentemente, eu lhe perguntei se não estava estragando aquela parte da plantação por onde passávamos, e ele me disse que não. Parou para mostrar que, mesmo com o talo quebrado, aquele trigo se levantaria de novo. Um verdadeiro processo de regeneração da natureza, e mostrou-me outras áreas onde isso já havia acontecido. Quando a Bíblia fala da cana, está falando do caule das plantas. Deus está dizendo que, mesmo que se quebre, ele não destruirá a planta por causa disto, mas permitirá que ela seja restaurada e suas rachaduras refeitas. Esta é a mesma mensagem do fogo consumidor. Deus não quer nos destruir quando trata conosco, mas nos aperfeiçoar. Ele sempre quer o nosso bem. Quando estamos quebrados em alguma área da nossa vida, o Senhor não vai nos esmagar por não sermos perfeitos, mas vai permitir que a restauração aconteça. A outra frase do versículo que transmite a mesma mensagem é a primeira: e não apagará a torcida que fumega.
é uma alusão ao pavio da lâmpada, que já não está mais aceso, está se apagando. Novamente, a Bíblia declara que mesmo quando não estamos dentro daquilo que Deus planejou que estivéssemos, Ele não vai nos destruir. O Senhor não vai molhar a ponta dos dedos com saliva e apertar o pavio que fumega, como fazemos com uma velhinha num bolo de aniversário. Não, Ele não quer nos destruir, quer o nosso bem. Como dizia o antigo cântico pentecostal, se apagar o pavio que fumega, Jesus assopra e o fogo pega. Aleluia! Jesus jamais apagará o último pavio de esperança. Lucrando nas perdas. Sei que muitas coisas que nos sucedem não parecem ter por trás de si o controle de Deus e nem que vá nos levar a algo melhor. Porém, Deus sabe como tratar conosco. As Escrituras Sagradas estão cheias de exemplos de como podemos lucrar em situações de perda. Isaac começou a ser abençoado por Deus e prosperar em tudo que fazia. Chegou a plantar em época de fome e colher 100 por 1. Tudo parecia bem e abençoado e ele decidiu abrir os poços que Abraão, seu pai, havia cavado. Mas de repente a calmaria cessou e os homens de Gerar começaram a contender com ele por causa daqueles poços. Contudo, isso fez com que ele começasse a cavar outros poços e deixasse de andar só na sombra de seu pai, como fazia até então. Gênesis capítulo 26, versículos 12 a 33. Isaac, ao meu ver, é a figura menos proeminente de todos os patriarcas. Como herdou tudo do pai, não fez muitas conquistas, como foi o caso de Abraão e também Jacó. Mas este episódio aparentemente negativo em dias onde a bênção do Senhor estava com ele, fez com que iniciasse suas próprias conquistas. O que parecia ser a ausência da bênção de Deus se tornou numa bênção ainda maior. O apóstolo Paulo passou por uma situação de naufrágio onde o navio encalhou e começou a ser destruído pelas forças das ondas, o que fez com que todos abandonassem o navio e tentassem se salvar chegando até a terra a nado ou segurando-se nos destroços do navio. Ele poderia até mesmo ter questionado a Deus, como muitos de nós o fazemos, mas não fez, pois sabia que Deus nos faz lucrar nas perdas. Sua segurança foi o ânimo do coração dos demais. Já em terra, Paulo foi pegar lenha para alimentar o fogo onde se secavam e aquentavam, e uma serpente saiu do meio da madeira e picou-lhe a mão. Enquanto todos esperavam que ele morresse, Deus o guardou de forma milagrosa, e uma porta se abriu para que ele pregasse o evangelho e ministrasse cura a muitos enfermos da ilha de Malta. Deus pode nos fazer lucrar nas perdas. Atos, capítulo 27, versículo 41 a 28 e versículo 10. Quando Paulo e Silas foram açoitados e presos por terem expulsado o espírito de adivinhação de uma moça em Filipos, não se entristeceram. Antes, começaram a orar e cantar louvores a Deus, e um grande terremoto os libertou e permitiu que ganhassem o carcereiro e toda a sua família para Cristo. O que aparentemente poderia ser visto como derrota ou perda, Deus transformou em lucro, pois Ele é soberano sobre todas as coisas. Atos capítulo 16, versículos 16 a 34. Ouvi certa ocasião um relato de um ocorrido entre um grupo de pescadores que moravam numa mesma vila. Os homens saíram todos a pescar e, enquanto estavam no mar, sobreveio grande tempestade que os deixou totalmente perdidos, sem conseguirem retornar. Quando a tempestade foi acalmando, já estava anoitecendo e eles não conseguiam se situar a fim de poder voltar. Aflita, as mulheres e crianças se dirigiram à praia para os esperar, e num descuido gerado pela aflição, uma das casas incendiou-se e, não havendo meios de controlar o incêndio, perdeu-se tudo o que havia naquela casa. Não muito tempo depois do incêndio, os pescadores conseguiram retornar e foram recebidos com festa pelas famílias. Porém, uma das famílias recebeu seu chefe com choro. Não entendendo por que seus familiares choravam, ele perguntou-lhes o que os entristecia e a mulher lhe contou acerca do incêndio e de terem perdido a casa e seus pertences. Então o homem respondeu: pois vocês deveriam se alegrar. Se não fosse pelo incêndio que iluminou a praia, jamais teríamos conseguido retornar. Tal qual este episódio dos pescadores, devemos crer que o Senhor também nos levará a lucrar em cada circunstância. Compreendendo a correção.
Até mesmo quando somos corrigidos é para o nosso próprio bem, como reconheceu o salmista. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo, capítulo 119, versículos 67 e 71. O Senhor não quer nos destruir quando nos corrige, quer nosso bem. Mas, mesmo quando estamos procurando andar com Deus, podemos errar com nossas motivações. A grande verdade é que somos falhos e imperfeitos e precisamos ser trabalhados por Deus, mas isso será sempre para o nosso bem. A Epístola aos Hebreus também nos ensina a respeito da correção divina. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Se somos filhos, seremos corrigidos, e isto é demonstração de amor do Pai Celeste. Mas não quer dizer que iremos nos sentir confortáveis quando somos corrigidos. A advertência é que não menosprezemos a correção, e também que não desmaiemos quando somos corrigidos. Por que a Bíblia fala sobre desmaiar? Certamente porque há momentos em que a correção parece ser mais forte do que nós, e ela não trará alegria a princípio, só tristeza, mas depois produzirá em nós frutos de justiça. Portanto, o que devemos ter em mente quando somos corrigidos é que Deus quer o nosso bem. Ele nos disciplina para o nosso aproveitamento. Devemos reconhecer sempre que os planos que Deus tem para nós não são planos de mal, mas sim de paz e de bem. E que o desejo do Senhor é nos dar um futuro e uma esperança. Quer entendamos isto, quer não. Há momentos em que parece que o tratamento divino em nossa vida não poderá ser suportado. Há horas em que nos parece que seremos destruídos, mas não. Deus quer o nosso bem. Nunca deixe o inimigo sugerir que o Senhor está contra você. Mesmo que ele esteja usando seus aguilhões, ou abalando nossas vidas, mesmo que o fogo esteja consumindo muitas coisas na nossa vida, ou que Deus, à semelhança da águia, nos tenha lançado ao ar para que aprendamos a voar, não podemos perder de vista que ele quer nosso bem. Seus planos para nós são os melhores, e haveremos de desfrutá-los em sua plenitude. Conclusão: o agir de Deus é e sempre será invisível aos nossos olhos. Quando não o vemos agir, não quer dizer que não esteja agindo. Quando não compreendemos o que ele está fazendo, não quer dizer que não esteja fazendo. Quando nada à nossa volta parece refletir sua presença, não quer dizer que ele tenha nos abandonado. Devemos ter sempre a certeza e convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas. E, se andarmos na sua presença com um coração dedicado e sincero, provaremos o que ele tem de melhor. Com certeza, Deus estará abençoando toda a jornada que você tem pela frente.